O que antes era limitado, o que antes tinha acesso restrito, hoje nós temos acesso livre. Nós temos hoje acesso livre à presença. Nós temos acesso livre ao trono da graça. Nós temos acesso livre ao Senhor soberano, Senhor dos exércitos. Sabe, meus irmãos, uma das palavras que mais me marcou quando eu conheci o Senhor Jesus, em saber, né, que antes as pessoas, para poder acessar ao trono do Senhor, acessar a presença, elas dependiam de uma pessoa exclusiva. Não era todo mundo que podia se chegar ao trono da graça. Não eram todos que podiam ter acesso ao Senhor. Não eram todos que podiam chegar diante dele e falar com ele, ter intimidade com ele, ter amizade com ele. Não era todo mundo que tinha acesso. Tinha uma pessoa exclusiva para isso. Tinha algumas pessoas que o Senhor separava para isso, sacerdotes responsáveis. Um exemplo disso é Moisés. Moisés foi um grande líder e ele era quem estava ali face a face com Deus. Deus transmitia para ele as orientações e Moisés passava para o povo aquelas orientações. Então Moisés ele era responsável em ir até Deus e depois ele saía da presença e levava para o povo o que Deus estava falando. Só que hoje nós não temos mais esse impedimento. Nós hoje não temos mais esse bloqueio. Nós hoje temos acesso livre. Acesso livre que antes era bloqueado para nós, hoje a gente tem acesso livre, porque o Senhor entregou o seu único filho naquela cruz por amor a mim e a você. Nós temos hoje acesso livre a esse trono, ao soberano, Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que vive, aquele que há de vir. O Senhor Todo-Poderoso, o mesmo Deus que estava lá com Moisés no Monte Sinai, o mesmo Deus que estava lá com Moisés andando naquele deserto, enviando a coluna de fogo, a nuvem, é o mesmo Deus que hoje está conosco. É o mesmo Deus que esteve com aquele povo no deserto. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Esse Deus é o mesmo que hoje nós temos acesso. E sabe, um dia eu tive uma revelação do Senhor, quando eu estava assim, fazendo uma assim, quando eu comecei a caminhar com Cristo, né? Quando eu conheci Jesus, eu tava assim, varrendo a casa, fazendo minhas coisas. E aí, eu tava varrendo a casa e parando, varrendo a minha casa. E daí eu comecei a pensar assim. Aí daqui a pouco eu comecei a pensar, né? Por que que quando Jesus estava na cruz, Jesus falou assim: Deus, por que me abandonaste? E aí eu ficava me questionando, né? Porque Deus tinha abandonado Jesus naquele momento. E eu ficava me questionando, porque eu não sabia por que que Deus deixou Jesus no momento que Jesus mais precisava. O Senhor deixou Jesus na cruz. E aí, por que que Deus abandonou Jesus naquele momento? Isso era eu me perguntando, né? E aí, eu tava assim, varrendo a casa, e aí eu tava fazendo minhas coisas, daqui a pouco o Espírito Santo, com toda a doçura, né, como ele é, ele me revelou. Porque naquele momento, o Senhor Jesus, ele tomou sobre si o pecado da humanidade. E ele estava contaminado pelo pecado. Não tinha como Deus estar ali com Jesus naquele momento por causa da santidade de Deus, por causa de quem Deus é. Não tinha como Deus estar com Jesus naquele momento, porque o Senhor Jesus, naquele momento, ele estava cheio do pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, automaticamente, Deus se retira dele. Deus deixa ele naquela cruz, porque ali se cumpria uma promessa. O Senhor Jesus, naquele momento, estava contaminado, vamos usar essa palavra, que foi com essa palavra que o Espírito Santo me trouxe a revelação, ele estava contaminado pelo pecado. Então não tinha como Deus estar com Jesus naquele momento. E aí, na hora que eu tive essa revelação, eu falei, meu Deus. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu vou pesquisar. E aí eu falei, vou pesquisar porque, né? Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu tô ouvindo o Espírito Santo, será que é isso mesmo? E aí eu fui pesquisar. E aí eu pesquisei alguns vídeos, né, de pessoas que explicam a Bíblia aqui no YouTube, né, na internet. E as pessoas explicaram exatamente aquilo que o Senhor estava falando para mim. Que naquele momento o Senhor Jesus, ele estava cheio de pecado, não tinha como Deus estar mais com ele. Então, Deus abandona ele Deus deixa ele naquele momento, sabe? E quando eu comecei a ler isso, eu falei, meu Deus. E aí entra uma palavra que me marcou muito, né? Que está lá em Mateus, no livro de Mateus, eu vou ler primeiro o versículo 46 e depois eu vou passar para o 51 em diante. No 46 está escrito assim: por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Jesus, ele sentiu a separação de Deus naquele momento. Tanto que ele sente que ele questiona: por que me desamparaste? Até então, Deus estava com Jesus. E nessa pergunta aqui, o que deixa claro é que Jesus, ele sente a separação. Ele sente o Senhor sair dele, ele sente Deus deixar ele naquele momento e ele questiona: por que me desamparastes? No versículo 51, está escrito assim, do 51 em diante, está escrito assim: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram
a muitos. E o versículo que eu quero deixar em ênfase é o 51, que diz: E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ou seja, o véu do santuário que separava, que fazia a separação da humanidade, o santo dos santos, do santo dos santos, ele se rasgou de cima a baixo. Aquele véu que antes eram só pessoas, que fazia a separação, e antes que pessoas específicas podiam somente acessar ali naquele lugar, atrás daquele véu, que era onde estava ali a presença de Deus, ele se rasga de cima a baixo. E ali Jesus está dizendo: ei, o que era antes proibido acesso, o que antes era restrito, agora está livre, vocês podem entrar nesse lugar. O véu, ele se rasga de cima para baixo. E agora a gente tem acesso livre, tem um espaço, tem uma fenda para a gente poder acessar, por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus, que entregou a sua vida naquela cruz por amor a nós. E quando eu li essa parte aqui, ela entrou assim, sabe, de mim como uma espada mesmo. E ela cravou assim dentro de mim, e aí eu entendi, eu falei: Deus, o que antes era proibido, hoje a gente tem acesso. É tão precioso que hoje a gente tem acesso, antes era proibido. Nem todo mundo podia acessar a presença. Imagina hoje, a gente hoje não poder ter acesso à presença de Deus. E eu já me imaginei, eu falei: meu Deus, como seria hoje, se fosse hoje, como que seria? Né? A gente não poder falar com Deus. Nem todo mundo podia acessar a presença do Senhor. E hoje a gente tem acesso a esse lugar, a gente tem acesso à presença, e muitas vezes, nós estamos negligenciando a presença, esse lugar. Nós não damos valor. A gente tem acesso, passo livre até esse lugar. A gente tem acesso livre. O Senhor Jesus já entregou tudo para nós. Através de Jesus Cristo a gente consegue acessar. Através de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o passe livre para poder você acessar a presença de Deus, acessar o trono da graça, acessar ao soberano, o Criador que fez os céus e a terra. E Deus, ele é tão maravilhoso que um dos motivos também pelo qual ele quis nos salvar, nos dar a salvação, entregando o seu único filho por amor a nós, foi que o desejo dele também era de ter relacionamento conosco. Quando ele criou Adão e Eva, ele descia todo dia no Jardim do Éden para conversar com eles, porque Deus, ele ama se relacionar. Deus, ele ama estar perto, ele ama conversar, ele quer ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser o nosso melhor amigo, ele quer saber dos detalhezinhos da nossa vida. O que para nós é bobo, para ele faz muita diferença, sabe? A gente perguntar para ele, questionar, dizer para ele, perguntar a Deus: o que o Senhor acha disso? Às vezes tem coisas óbvias que o Senhor, ele quer ouvir de nós, sabe? Ele quer fazer parte. Ele tá dizendo assim: filha, me convida para isso. Me convida para isso, também quero fazer parte do que você tá conversando, dessa sua ideia, sabe? Disso que tá no seu coração, compartilha comigo, também quero saber. E o Senhor, ele ama isso. Então, um dos motivos também foi o relacionamento. A gente se relacionar com Deus, ter relacionamento com ele. Porque foi por amor a nós que o Senhor fez isso, por amor. Não somente para que fôssemos salvos, mas para que nós, enquanto ainda estivemos aqui nessa terra também, a gente pudesse ter esse relacionamento com ele. A gente pudesse criar e desenvolver essa intimidade com ele. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente não dá valor. E Deus, ele quer que a gente construa isso, sabe? Como que a gente identifica uma voz de uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo? Porque a gente tem relacionamento com essa pessoa há um bom tempo. Então, a gente começa a construir intimidade com essa pessoa, e aí a gente vai identificando a voz dessa pessoa. Então Deus, ele deseja isso de nós também, que a gente também tenha esse relacionamento com ele, sabe? Porque o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo, foi de cima para baixo, do céu para a terra. E hoje a gente pode entrar nesse lugar. Hoje a gente não precisa de mais nada, nem de ninguém. Se alguém um dia te disser que você precisa de outra pessoa ou de algo para poder acessar a presença de Deus, poder falar com Deus, essa pessoa está mentindo, está indo contra o que a palavra diz. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz que o Senhor Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, é só ele. É só ele. E pra gente acessar, a gente só precisa dizer, falar. É através da palavra, do querer. É através de uma decisão, é do querer. O desejo do Senhor é que a gente se achegue na presença, porque ele deseja ter intimidade conosco, sabe? Criar uma intimidade mesmo assim, de amigos, best friend forever. Best friend forever. Pai e filho, best, sabe, amigo. Então, Deus, ele deseja isso de nós. E eu fico pensando, né? Antigamente, o povo, né? Aquele povo lá, eles tinham que oferecer sacrifícios de holocaustos, tinha que fazer todo um ritual, né? Pegar o animal, sacrificar, e o Senhor deixou escrito como que era, né? A Bíblia fala como que era. E eles tinham que seguir tudo certinho, fazer passo a passo. E eu fico pensando, meu Deus, era bem trabalhoso fazer aquilo ali. Era bem trabalhoso fazer aquilo, sabe? E era somente fazendo isso que as pessoas poderiam acessar a presença. Era oferecer sacrifícios pelo pecado, se santificar,
através de sacrifícios e holocaustos, e tinha que seguir tudo certinho. Hoje a gente ficou com a melhor parte. A parte mais fácil, tá tudo entregue, tá tudo feito. Tá tudo feito por nós. O Senhor Jesus, ele já fez tudo naquela cruz. Quando ele entrega o seu espírito e ele diz, está consumado, ele fez. Está consumado, o véu do templo se rasgou, já está feito. A gente não precisa fazer mais nada. É só crer que o Senhor Jesus, ele fez isso por nós, que ele é o nosso suficiente Senhor e Salvador. Foi ele quem pagou o preço pelas nossas vidas. Crer que o Senhor enviou o seu único filho aqui nessa terra por amor a nós. E pronunciar e dizer para ele, sabe? É só falar, é tão fácil, é tão simples. Só que, às vezes, por ser tão simples, muito fácil, muitas vezes as pessoas negligenciam isso. As pessoas, elas deixam isso de lado. Muita gente não conhece, sabe? Muita gente ainda também não teve acesso por desconhecer. E muito de nós que já conhecemos e já sabemos, a gente deixa isso de lado, a gente não valoriza isso. Então, convite para o Senhor é isso, sabe? Hoje, para nós, é isso. O véu do templo ele se rasgou. Você pode entrar nesse lugar, não precisa de mais nada. Se achegue a mim através do nome do meu Filho, Jesus Cristo. Se achegue a mim através do nome do meu Filho, Jesus Cristo. Através dele você consegue chegar. Porque o Senhor Jesus, ele pagou um preço, pagou o preço do pecado. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar, nos lavar de toda culpa, de todo peso, de todo pecado, de toda iniquidade. Então, que o Senhor Jesus, ele fale hoje profundamente ao seu coração. E que ele possa também encontrar um lugarzinho, preencher esse lugar que é dele. Tem um lugar aí no nosso coração que é só dele. Não tem ninguém que pode preencher esse lugar. É só ele. É só Deus. Porque é feito exclusivo para ele. Então, uma vez que esse lugar ele não é preenchido, ele se torna um vazio. E esse vazio a gente sente. Porque esse é o lugar principal de habitação dele, sabe? Os outros lugares são preenchidos por outras coisas, mas esse lugar é o mais principal. É o principal. Se esse lugar não estiver preenchido pelo Senhor, pela presença dele, a gente pode correr atrás do que for, para tentar preencher, e não vai conseguir, porque esse lugar é exclusivo dele. A gente pode correr atrás de querer satisfazer os nossos desejos, de querer satisfazer e preencher esse vazio de outras formas, de outras maneiras, a gente vai até tentar. Vai até achar prazeroso nos primeiros dias, no primeiro momento, só que ele vai se esvaziar, ele vai ficar vazio, ele vai continuar vazio, porque esse vazio, só quem preenche é o Espírito Santo. É só dele esse lugar. Mais nada preenche. O véu se rasgou, nós não precisamos de mais nada. Então, que o Senhor hoje ele te encontre e te preencha, tá bom? Fica com Deus, permaneça com Ele, que Ele te encontre, que Ele seja o teu consolo, o teu alívio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.